Amém. Bom dia a todos. Hoje nós vamos compartilhar sobre avivalistas. É nítido que o Senhor tem feito algo muito precioso nos nossos corações nos últimos dias, nas últimas semanas, meses. Ele tem nos chacoalhado, tem nos tirado da zona de conforto, né? Tem nos quebrado em várias áreas, tem nos chamado para viver mais perto dele. Quem está participando tem sentido isso no seu espírito? Esse chacoalhão, esse vem mais para perto, esse desafiar do Senhor, né, mais profundo. Ele está fazendo algo, é nítido que ele está fazendo algo. As canções que nós estamos cantando têm sido canções muito pontuais e que ficam na minha cabeça a semana toda, como se fosse algo, preciso viver isso, preciso viver. Interessante que hoje, quando eu estava ali embaixo na salinha e o pessoal aqui estava cantando aquela música, No Teu Olhar Eu Fiz Minha Morada. Aí na salinha, se você está aqui na escada e olha para cá, a única coisa que você consegue ver é aquele rosto ali, aquele olhar ali. E naquela hora, quando eu olhei aquele olhar, eu falei, ai, 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 no teu olhar eu fiz minha morada. E aí eu olhei e falei assim, será que de fato a minha morada está nesse olhar? Então, essa frase tem ficado muito no meu coração. Não há outro lugar que eu quero estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Então, se eu moro ali, é porque continuamente eu estou diante da face dele. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, orasse por você, pedisse a Deus, ao Espírito Santo, para falar com você, para falar conosco. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos te ouvir, nós queremos te obedecer, nós queremos mais uma vez ser posicionados, queremos mais uma vez ser alimentados. E nós queremos ouvir não com os nossos ouvidos físicos, mas abra os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ver, nós queremos te ver. Por favor, Pai, faça em nossos corações. Queremos viver esse evangelho de poder. Queremos viver, Pai, o teu evangelho. Queremos viver o Senhor. Amém. Na mensagem que o David colocou da arte lá, você viu que arte bonita, né? Que o Daniel, cada semana, nos surpreende com uma arte bem impactante. E o David colocou ali uma frase falando de quando o homem ele se entrega totalmente para Deus, o que Deus pode fazer a partir disso. E o que eu sinto nesses dias é que é como se ele estivesse nos chamando para essa entrega mesmo, total e radical. Nos entregar totalmente a Ele. E muitas pessoas têm dado liberdade ao Espírito Santo para dizer assim, sonda-me, porque se ainda há áreas que eu não entreguei, se eu ainda estou travado em algo, se ainda eu estou na marcha lenta em algo, que o teu Espírito possa vir, que o teu Espírito possa movimentar, que o teu Espírito possa sondar e me fazer ser totalmente e completamente seu. Essa tem sido a nossa oração. E hoje, nosso texto, nós vamos ficar lá em Ezequiel 37. Gostaria que vocês abrissem Ezequiel 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Esse texto estava no coração do David já há um tempão. E ele tinha compartilhado comigo algo. E quando ele falou assim, olha, domingo a palavra vai ser avivalista. Eu falei, tá, eu vou ver o que eu vou falar. Ele falou assim, olha, tem Ezequiel 37, está no meu coração. Só que eu falei, não, acho que não. Vou ver. Aí eu fui estudando algumas coisas e eu peguei aquele livrinho, Porque Tardo o Pleno Avivamento.
e tinha lá Ezequiel 37. E eu estava sozinha em casa, que os meninos foram assistir Vingadores, Pecadores, né? E eu quase entrei debaixo da mesa. Eu falei, meu Deus. E eu falei, não, tem que ser isso mesmo. Então, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Essa foi uma visão que o profeta Ezequiel, ele recebe de Deus para uma palavra para o povo de Israel. E essa manhã eu gostaria de contextualizar essa visão para nós, igreja. E o que tem a ver essa passagem com avivalistas? A palavra avivalista, ela significa o quê? Um pregador da palavra de Deus que propaga o avivamento, que ele consegue avivar pessoas, ele propaga aquilo. É um pregador da palavra do evangelho de poder. E através dele, pessoas são avivadas. A gente estudou alguns aqui, como por exemplo, Evan Roberts, do país de Gales, foi um avivalista. E são pessoas que são cheias da palavra de Deus, mas são cheias de uma palavra viva. E nós vamos focar muito nessa palavra hoje, vivo, o que está vivo. Porque aqui é um cenário de morte. Aqui é um cenário de desintegração orgânica total. Ezequiel estava num vale de ossos secos, de pessoas mortas, onde ele só via ossos. Então hoje nós vamos focar na palavra vivo, tudo que tem vida. E quando eu penso em avivalista, eu penso na palavra de Deus. Porque a palavra diz que ela é vida e ela pode nos partir. E ela entra no nosso coração como uma espada de dois gumes, dividindo tudo que há dentro de nós, nos mudando, nos alterando completamente. Quando Jesus ele fala de libertação, ele não fala assim, vai lá para o irmão orar por você, colocar a mão na sua cabeça e expulsar. Não, ele fala, a minha palavra ela tem o poder de libertar. Então, nós temos algo muito precioso que é a palavra. E quando ela é viva, ela transforma pessoas, ela transforma corações. Quando ela se torna nas nossas vidas um evangelho de poder, através disso, nós podemos nos ser avivados e também avivar pessoas que estão à nossa volta. Então, eu vou falar muito sobre vivo, estar vivo. E por quê? Eu acho que hoje o mundo está cansado de definições do evangelho. É até chato, né? Nossa, é muito difícil hoje quem trabalha no contexto não cristão. Por exemplo, eu trabalho no contexto acadêmico, onde tem muitos ateus. E eles começam a falar das igrejas evangélicas. Vou falar o quê? Dá vontade de falar assim, não, realmente, você está certíssimo. Eu acho que o mundo está cansado de definições do evangelho. Ele precisa ver a manifestação de um evangelho de poder. Nós precisamos disso. Mais do que homens doutrinadores. Mais do que homens que estudam bastante e passam doutrinas de uma forma excepcional.
Precisamos de homens de fé. Homens que creem no evangelho de poder de fato. O mundo hoje ele está adormecido em trevas. E nós, igreja, nós ouvimos muito isso. Não podemos adormecer na luz. Podemos ficar adormecidos na luz, enquanto o mundo está adormecido em trevas. E o Espírito Santo, ele está vivo, ele é vivo, e procura aqueles que querem se humilhar, para trazer vida e para propagar o seu evangelho de poder. Quando eu estava lendo um livrinho, aquele Porque Tarde do Pleno Avivamento, teve uma frase de um pastor de uma igreja que me chamou muita atenção. Ele disse assim: essa igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Por que ele falou isso? Ele estava tão desesperado, aquela comunidade estava tão desesperada de experimentar o avivamento, que eles falaram assim: a gente não tem outra escolha. Ou a gente vai dar a nossa vida e nós vamos nos entregar totalmente para experimentar esse avivar de Deus. Ou nós vamos experimentar um funeral, ou vamos morrer. E esse tipo de desespero precisa pairar hoje em nossos corações, mediante a realidade que nós vivemos no mundo à nossa volta. Deus, eu preciso ser avivado pelo Senhor, eu preciso desse evangelho de poder. Porque é disso que as pessoas precisam. Elas precisam ter encontros com você e ver um Jesus que elas não enxergam em muitos lugares. Elas precisam ver uma carta falada, que é você, que é a própria palavra. Isso traz transformação, isso traz mudança. E nós, como igreja, nós precisamos ser assim. Então isso deve ser hoje um desespero, uma oração incansável diante de Deus. Pai, me faça viver esse evangelho de poder. Me faça ter vida. Ontem, eu e Deus fizemos 6 anos de casados. E eu me lembrei de algumas coisas. Quando eu tenho dificuldade em algumas coisas que não são verdadeiras. Não tem nada de errado, tá, gente? Mas, por exemplo, quando eu casei, eu fui fazer minha unha e eu tinha quebrado minha unha no talo aqui, assim, ó, bem na semana do meu casamento. E a manicure está assim: Rebeca, você vai casar com essa unha? Eu falei assim: vou. Ela está muito feia para um casamento. Vamos colocar uma unha postiça para ficar bonita? Aí eu falei: mas a unha não é minha. Se o trem cair lá na hora, não vai ser legal. Não quero unha postiça. Ela falou: tá bom. Aí eu cheguei para maquiar. A maquiadora chegou no dia para fazer a minha maquiagem, né? Ela falou assim: Rebeca, cadê seus cílios? Eu falei: tá aqui meus cílios. Ela falou assim: não, cílios postiço. Eu falei: não consigo usar coisas que não sou eu, assim, coisas postiça, não dá. Ela falou: não, mas toda noiva usa, você tem que usar. Eu falei: não, mas eu não vou usar, porque não dá. Se eu chorar, o negócio cair lá na frente, eu vou ficar tensa, preocupada. Eu não vou usar cílios postiços. E aí ela falou assim: tá bom, então eu vou ter que ter maior trabalhão para ficar puxando seus cílios aqui. Eu falei: pode fazer, mas postiço eu não vou usar, não. Eu acho maravilhoso nas pessoas. Eu imagino que aquilo vai cair a qualquer momento. Outra coisa que eu tenho muita dificuldade, eu gosto, quem me conhece mais de perto sabe que eu amo plantinha, florzinha viva. Teve uma época que quando eu casei com o David, bem no início, e aí eu coloquei uma florzinha artificial assim na mesa, porque eu falei assim: eu não tenho tempo de aguar, eu não tenho tempo de nada, essa flor vai morrer mesmo, então eu vou colocar uma postiça artificial. E aquilo me incomodava, porque toda vez que eu passava na sala, eu olhava para aquela flor e falava assim: ela está morta, né? Ela não é de verdade. Eu não posso conversar com ela, não posso colocar um nome nela, não posso aguar ela, não posso fazer nada. Ela não existe. Até que eu encontrei a Palmira. Eu encontrei a Palmira no apoio, ela é uma mini palmeirinha. A Palmira está com a gente há 3 anos. E aí eu coloquei a Palmira lá,
E a Palmira trouxe muita vida na casa. É uma palmeirinha assim, desse tamanho, toda verdinha. E aí coloquei nome nela. Todo dia eu acordava, colocava água. Falei, ô Palmira, como é que você está? E trouxe vida àquele lugar. Eu não tenho nada contra, não tem problema nenhum você usar uma unha em gel, que é chique, né? Usar uns cílios para ir numa festa que eu acho muito glamouroso. Ter uma plantinha artificial, isso não tem problema. O que tem problema é quando a gente constrói e vive um evangelho de forma sintética. Um evangelho que não é verdadeiro. Um evangelho que aparentemente é muito lindo, mas a qualquer momento aquilo vai cair. A qualquer momento alguém vai pegar nos seus cílios e ver que aquilo não é de verdade. É algo que parece tão real, tem flor que parece tão real que eu tenho que chegar e pegar com a mão, que parece muito real. Mas quando a gente vê, é algo sintético, é algo que não existe. E hoje, ou a gente vive o evangelho de poder que existe, de fato, ou a gente continua ou vive um evangelho sintético, um evangelho que não existe. Um evangelho que existe sim, em sua aparência, mas que não é real. Um dia a Ju foi comigo no pediatra levar o Timóteo, e aí a gente viu uma criancinha chegando com aqueles bebezinhos, que parece a Tabita que dormia no bebê. Dá medo. É muito real. E as pessoas queriam pegar, e eu vi que uma mulher pegou e falou assim, nossa, o bebê é pesadinho, ou seja, tem até o peso de um bebê. Aquilo traz muito medo. Se eu tivesse um negócio dele na minha casa, a qualquer momento eu ia ficar assim, vai chorar a qualquer hora, né? É nesse ponto que eu quero dizer. É algo que parece tão real, mas é falso, é sintético. E só existe duas opções para nós, igreja, hoje. Que eu vejo que o Senhor tem nos chamado. Ou a gente vive um evangelho de poder, ou a gente vive um evangelho sintético. Não podemos mais ficar no meio termo disso. Ah, Deus, não é totalmente falso o que eu vivo, mas também não tem poder. Nós queremos algo a mais. Hoje precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Quando a gente começa a estudar os heróis da fé, quantos aqui já estudaram os heróis da fé? Já tiveram essa curiosidade de pegar aquele livro Heróis da Fé, que vem com os 20, né, principais. É muito maravilhoso ler aquelas histórias. E a gente fica assim, nossa, eles eram extraordinários. Tanto que no livro Heróis da Fé vem assim, 20 homens extraordinários. 20 homens extraordinários que mudaram o mundo. Mas uma coisa bem bacana que o Leonard Heveler falou no livro, ele falou assim, olha, quando eu leio Atos, eu vejo que esses homens não foram extraordinários, que esses homens foram normais, foram comuns, só viveram um evangelho de poder. Eles não são extraordinários. A diferença é que existe um evangelho sintético e a gente pode se enquadrar nele e nos acomodar nele. Algo que parece ser muito real, mas não é. Eles não foram pessoas fora da caixa, fora assim, uau, teve uma pitada de super-heróis neles. Não. Eles não se conformaram em viver um evangelho sintético. E eles buscaram de todo o coração pelo evangelho de poder. Eu gostaria de continuar em Ezequiel a partir do 8, não, a partir do 7 agora, né? Vamos lá. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse,
Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Vou parar aqui. Engraçado que quando Deus fala a Ezequiel assim, olha, Ezequiel, esses ossos, eles podem tornar a ter vida? Bom, humanamente falando, a gente ia falar assim, tá de brincadeira, né, Deus? Está morto, tá desintegrando aqui na minha frente. E o que Ezequiel fala? Você que sabe. Se você está falando, se o Senhor quiser, pode ter vida. Então Deus fala assim, Ezequiel, então profetiza para que esses ossos, para que eles tenham vida. E quando Ezequiel profetiza, Deus ele podia trazer vida assim, ó, de repente. Mas não acontece de repente, acontece uma sequência. Acontece os ossos se juntando, depois acontece os tendões, depois vem a carne e depois vem a pele. E aquele exército fica prontinho. E quem olha, fala assim, está ótimo, eles estão prontos, estão preparados. Aparentemente, eles são um exército. Mas aí Deus fala assim, Ezequiel, ainda não está pronto, falta mais uma coisa. Profetiza o meu espírito, porque eles não têm o meu espírito. Um evangelho sintético é isso. É um exército que aparentemente está prontinho. Você olha e fala, uau, está pronto, não está faltando mais nada. Mas Deus fala assim, Ezequiel, não se engane, não tem o meu espírito ainda. E aí, quando Deus fala, profetiza o meu espírito, então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Engraçado que aqui, quando ele chama de mortos, eles já estavam, já estava construído. Já estava com os tendões, já estava com a pele, já eram pessoas, mas Ezequiel fala, eles estão mortos e precisam viver. Então o Espírito venha dos 4 cantos e traga vida. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu queria focar nesse versículo 7, na palavra ruído. Imagina Deus falando para Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. Era algo meio insano, mas ele obedece. Ok, Deus, o Senhor está falando, eu vou obedecer, deixa eu profetizar. E quando ele profetiza, ele escuta algo. Ele escuta um som, um ruído. Um ruído que não foi confundido com apenas um barulho. Um ruído que não é confundido também unção com atividade. Eu faço, mas falta alguma coisa. Um ruído que também não é confundido avivamento com agitação. Não foi apenas um barulho. Foi um som, foi um prenúncio de que algo iria acontecer. E quando Ezequiel ouve esse som em meio à morte, ele sabia que algo ali sobrenatural estava para acontecer. Temos clamado a Deus, Senhor, nos faça ouvir algo. Precisamos ouvir um som, precisamos ouvir um ruído que venha do Senhor para nós. Não queremos ouvir agitação. Não queremos ouvir apenas um barulho, não queremos ouvir apenas um mover. Queremos ouvir um som que vem do céu para trazer vida. E a partir desse ruído, algo começou a acontecer. E um exército se levantou. E algo interessante é que quando eles estavam de pé, e Ezequiel fala assim, ainda estão mortos? Eles tinham olhos. Eles enxergavam, sabia? Eles ouviam.
mas apenas com os olhos físicos e com os ouvidos físicos. Porque ainda não tinha o Espírito. Você já parou para se perguntar? Às vezes, a pessoa escuta. Jesus, Evangelho, Jesus, Evangelho, Jesus, Evangelho, Jesus, Jesus e nada. Um professor que eu tive ateu falando, eu já li a Bíblia umas 2, 3 vezes. Ele realmente leu, ele lê tudo na frente dele. Leu com os olhos físicos. Escutou com os nossos ouvidos físicos. Tem coisas que a gente escuta e a gente nunca mais esquece. Não foi só com o seu ouvido físico que você ouviu, não. Foi com o seu ouvido espiritual. Foi algo que foi lá no seu espírito e fez morada lá. Eu lembro, quando eu tinha 17 anos, eu ouvi uma mensagem do Gregório McNutt falando sobre amigos de aliança. Eu sei a pregação dele assim, introdução, desenvolvimento e conclusão. É algo que me marcou profundamente no meu espírito. Eu ouvi com o espírito, não apenas com o ouvido físico. Porque se fosse só com o físico, eu esqueceria. Mas foi algo que internalizou dentro de mim. E algo que ele falou, ele disse assim, olha, Deus ele quer tanto amigos de aliança. A salvação ela é de graça, viu? Você vai ser salvo, ela é de graça. Mas ele usou uma ilustração assim. Quem já viu ele pregando sabe que ele tem dessas coisas, tá, gente? Não é heresia, não. Coisa dele. Ele falou assim, ó, tá vendo esse caderninho aqui? Deus tem um caderninho dele, onde ele anota as pessoas, homens e mulheres, que marcaram o coração dele. Homens e mulheres que dispuseram em passar dessa terra, não apenas passar, mas falar assim, eu quero marcar o coração de Deus, eu quero ser seu amigo de aliança. E ele falou assim, e o nome está ali, naquele caderninho dele. Quando ele falou aquilo, eu fui para casa desesperada e falei, Deus, eu quero meu nome nesse caderninho. Há algo maior. Eu quero marcar o coração de Deus, eu quero ser amiga de aliança dele de verdade. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, quando vocês enxergam esse exército todo se construindo, tenta enxergar isso dentro da mentalidade de vocês. Tentem imaginar os ossos se juntando, os tendões se juntando, a carne, a pele. Foi toda uma sequência. E a minha pergunta hoje para mim e para você é, que sequência nós estamos? Onde nós estamos? Será que nós somos aqueles ossos que estão lá jogados ainda? Será que nós já nos levantamos, estamos com os nossos tendões, estamos com a nossa carne, estamos com a nossa pele, estamos prontos, mas ainda não ouvimos e não enxergamos? Se ainda não ouvimos e não enxergamos, é porque não tem o Espírito ainda. Que estágio nós estamos? O Senhor tem construído algo em nós. Onde nós estamos? Está me faltando pele? Está me faltando carne? Somos esqueletos ainda? Ou aparentemente prontos e sem o Espírito? Na época do seminário que eu fiz, tinha uma matéria lá que era Teologia Sistemática. É ótima essa matéria, a gente tem que estudar mesmo. Mas eram discussões infinitas. Tipo, Armínio e Calvino, não vai terminar nunca. Quando a gente chegar na glória, a gente vai ter que falar, Jesus, por favor, nos dê uma aula de teologia aqui. Fala o que é afinal, porque lá na terra não teve jeito. Eu acho ótimo. O problema é que muitas vezes a gente perde tempo com isso, e vai perdendo tempo. E eu pergunto, onde está o evangelho de poder? Onde está aquele evangelho onde Jesus ele fitava os olhos numa pessoa e aquela pessoa era totalmente transformada pelo amor que tinha pelo olhar dele? Aquele evangelho onde Jesus ele se deparava com pessoas e as pessoas largavam
tudo aquilo que as embaraçava e falava: eu vou seguir esse mestre. Aquele evangelho onde ressuscitava mortos, onde curava doentes. Aquele evangelho que fazia partir o pão e a dividir tudo entre eles, no meio de todos ali. E no livro de Atos é algo muito claro para nós, porque a gente consegue ver a atuação dos apóstolos, a gente consegue ver a atuação de Paulo ali, e a gente vê o que tinha na vida deles, o que tinha na vida de Paulo, que fez Paulo ficar preso e ainda escrever Filipenses na cadeia. Filipenses, né, amor? E ainda escrever sobre contentamento. Onde fazia um apóstolo de Jesus ser açoitado, sofrer naufrágios, passar fome e ainda se alegrar em pregar o evangelho. Onde, em Atos, a gente vê que os discípulos foram presos por pregar Jesus, e quando eles eram soltos, eles saíram festejando na rua por serem considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Onde eles estavam tão cheios pelo Espírito, tão cheios e tomados, que onde Pedro passava, até a sombra dele fazia alguma coisa. Onde eles chegavam, a idolatria era destronada. Ah, aqui é Diana. Que Diana uma pinóia. Eu vou falar do verdadeiro Deus. Já ouviu falar de Jesus Cristo? Porque eles estavam cheios de algo. Eles estavam tão cheios de algo que quando eles chegavam, aquilo transbordava. Não tinha espaço para idolatria, não tinha espaço. Ah, você está enfermo? Vem cá. Ah, você está preocupado demais com a sua vida? Vem cá. Pedro, um pescador, ele consegue fazer um discurso totalmente eloquente, consegue prender mais de 3.000 pessoas para ouvi-lo. O que é isso? É o Espírito nele. Isso é o evangelho de poder. Isso não é um exército aparentemente pronto, é um exército com o poder do Espírito Santo. E é isso que hoje nós precisamos. Chega de uma igreja aparentemente pronta, mas vivendo um evangelho sintético, falso, que não existe. Nós precisamos buscar, assim como esse pastor falou, ou eu experimento um avivamento, ou eu experimento um funeral, mas eu preciso viver esse evangelho de poder. Eu não sei como Deus vai manifestar hoje na nossa época, hoje, agora. Lá, ele se manifestou por meio dos apóstolos com curas, com sinais. Eu não sei como vai ser a manifestação dele hoje. Mas se a gente se propor a buscar incansavelmente por evangelho de poder, algo vai acontecer. Ele vai se manifestar de alguma maneira. Porque nós vamos estar cheios daquele que enche o universo inteiro. Ele enche tudo. Porém, nós vemos hoje, além de um evangelho sintético, um evangelho relâmpago. Sabe o que é um evangelho relâmpago? A pessoa vem aqui no domingo, escuta, sai assim, uau! Sai com aquele brilho nos olhos. Só que na terça-feira já acabou o brilho. É evangelho relâmpago, ele é assim, ó, rapidão. Ele não tem constância, ele não fica. O brilho intenso vem, mas logo se vai. É só na hora. Não queremos o evangelho relâmpago. Não queremos o evangelho sintético. Eu quero experimentar um evangelho de poder. E quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei imaginando uma coisa. Uma imagem não saía da minha cabeça. Eu imaginava eu encontrando Jesus.
E quando nós encontrarmos Jesus, acho que uma das primeiras coisas que eu vou ver vai ser as suas mãos furadas. E eu imaginei eu encontrando ele com as minhas mãos furadas. E eu me perguntei, quais marcas que eu vou ter pelo Evangelho? Quais serão as minhas marcas por ele? Ele tem uma marca por mim. Quais serão as minhas marcas por ele? Ou eu vou encontrar ele com as minhas mãos limpas, vazias, perfumadas? Eu sei que ele vai me abraçar, vai me receber, porque afinal a salvação não é aquilo que eu faço, não são minhas obras. Mas eu sei que lá eu vou encontrar homens e mulheres que foram profundamente marcados por viver e por querer viver um evangelho de poder. E de todo o meu coração eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte de um exército que está lutando e eu quero lutar com a mesma intensidade. Eu quero ser marcada com a mesma intensidade. Cada um vai ter suas marcas. Mas quando eu vejo eu encontrar com Jesus e eu segurando nas mãos dele, eu quero ter marcas também. Por viver para ele. Por viver para o seu evangelho. Eu não quero ter minhas mãos vazias. Eu quero olhar nos olhos dele e falar, eu fiz a minha morada no Senhor. Porque o Senhor falou, se eu quiser te seguir, eu tinha que morrer para mim. Eu tinha que carregar uma cruz. E eu tinha que andar por um caminho estreito. Esse caminho, um caminho estreito, não é um caminho confortável. Teve uma vez que eu tive um sonho há muito tempo atrás. Eu sonhei que eu estava caminhando por um caminho estreito. E cada vez que eu caminhava, esse caminho estreitava cada vez mais. Até ficar uma pontezinha bem estreitinha. E quando ele ficou essa pontezinha bem estreitinha e eu comecei a andar sobre, veio esse versículo. Do caminho estreito, da porta estreita. E eu entendi que na nossa caminhada em Deus vai ter momentos assim. E de olhar e falar assim, não, agora eu não consigo prosseguir mais não. Agora eu vou ter que dar um passo para trás. Mas a minha esperança é que quando o mestre voltar, o Rei dos Reis voltar, ele vai me encontrar nessa estrada. Ele me espera nessa estrada. Eu sei que lá eu vou encontrar ele. Tem alguém me esperando nessa estrada. Quando Deus pede Ezequiel para profetizar aqui, é algo totalmente insano, mas Ezequiel obedece. Eu fico me perguntando o que o Senhor tem nos pedido e a gente acha que é loucura e a gente não faz para ele. Não, isso é uma loucura, Deus. Não vou fazer isso, não. Isso o Senhor não está me pedindo. Deus falou para Ezequiel, profetiza aí nesse vale de ossos. Não, pai. Isso daí não provém do Senhor. E te digo mais. Isso deve prover, lá do capeta. Isso não é palavra de Deus, não. O Timóteo roubou a cena. Então, eu gostaria que você pensasse em algumas coisas que talvez Deus já te pediu. E se você e eu tivemos coragem de obedecer, ou a gente falou assim para Deus, não, Deus é insano. Filho, filha, viva para mim intensamente com tudo que há no seu coração. Abra mão de sonhos, de planejamentos, deixa você viver os meus sonhos, os meus planejamentos. Não, Deus, isso é insano. Olha esse sonho que tem no meu coração, o Senhor quer que eu abra mão disso? Isso é insano. Eu não vou fazer. Mas enquanto Ezequiel não obedeceu, não veio o ruído, não veio o som.
Nada aconteceu. E muitas vezes a gente pode ouvir de Deus e não obedecer, e nada acontecer, e continuar na mesmice, e continuar da mesma forma, da mesma maneira. Às vezes nós modificamos as ordens que Ele nos dá. Ele pede algo e nós adaptamos. Eu sempre lembro do jovem rico, né? Quando Jesus pede, dá tudo. Talvez na mente dele ele sentiu até vontade de adaptar algo. Pode ser 1/3. E o mais interessante nesse evangelho de poder, sabe o que é? É que ele só usa vasos quebrados. Salmo 51, quando fala, a gente tem cantado, né? Coração quebrantado, compungido, contrito. É esse coração que Deus se agrada. Quando Jesus multiplica os pães para dar às multidões, ele parte o pão no meio e ele dá. Ali eu imagino assim, olha, eu vou ser partido. Toma aí, pode comer, multidão. O vaso de alabastro ali, a gente tem o quadro pintado. Para ele exalar aquele perfume, ele precisou ser quebrado, precisou ser desfeito, precisou acontecer alguma coisa. E Jesus, quando ele fala assim, olha, eu vou ser moído, eu vou ser quebrado por vocês. Se Jesus, ele foi moído e quebrado por nós, quanto mais nós para ele. Ele usa pessoas quebradas, pessoas moídas. O que significa isso? Pessoas vazias de si. Pessoas que se deixam moldar por ele. Pessoas já moldadas não precisam de um oleiro para trazer uma forma. Elas já são moldadas, elas já são cheias. O Senhor só usa pessoas quebradas, pessoas moídas. Por isso que ele derruba Saulo do cavalo. E Saulo fica cego. E quando Saulo volta a ver, ele não volta a ver apenas com seus olhos físicos. Ele volta a ver de verdade. Ele volta Paulo, aquele que vê o Rei da Glória. E quando ele vê o Rei da Glória, acabou. Acabou. E é isso que eu quero. A minha oração é que eu veja o Rei da Glória. Se até hoje me falta ver, eu quero ver. Se até hoje me falta ouvir algo, eu preciso ouvir. Eu não posso viver um evangelho aparentemente pronto, mas vazio do Espírito. Não tem o poder, não tem vida, é morto. É um evangelho relâmpago. Dura 2 dias e acaba. E eu queria concluir com Marcos 10, 51. Ser um avivalista é cumprir, é viver esse evangelho de poder. Não existe avivalista sintético. Não existe avivalista que é e não é. Os avivalistas que o Senhor levanta são pessoas que vivem o evangelho de poder e ponto. Se nós queremos ser avivados, se nós queremos ser avivalistas, não tem outro caminho. Ou a gente morre de uma vez, ou a gente é avivado por Ele.
Avivalistas é pregar um evangelho de poder. Ontem eu estava conversando com o David sobre alguns pregadores e a gente estava falando, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter escutado Leonard Ravenhill pregando, porque quando eu leio o livro dele, eu já imagino ele pregando, me dá vontade de ir debaixo da mesa. Se eu tivesse visto ele, seria algo assim, né? E dá gosto de ver pessoas que falaram assim, eu vou viver esse evangelho, vou pagar o preço que for, mas esse evangelho de poder eu vou viver. E aí a gente falou do Paul Washer, que está indo pelo mesmo caminho, e eu falei assim com ele, o que me marca no Paul Washer é o seguinte, que antes dele pregar, só pelo semblante dele, a seriedade que ele tem, você vê que ele carrega algo de muita responsabilidade, você vê o peso que ele sente em viver um evangelho diferente, um evangelho verdadeiro. Antes dele abrir a boca para pregar, você já recebe aquele temor de Deus e você já fala, ai pai, pode falar. É isso mesmo. Isso é um evangelho de poder. Você quer isso? Quando você vê isso, no seu coração anseia por isso? Responde aí dentro de você, você anseia por isso? Se você anseia por isso, se você anseia por isso com toda a sua vida, é porque você já não é mais esse exército morto. O Espírito Santo já está aí fazendo alguma coisa, já tem um tempo. E ele só vai intensificando isso. Agora, quando eu faço essa pergunta, você quer isso? E você, dentro de você, você responde assim, o que é isso? Eu nem sei o que é. Eu acho que eu não quero não sei se eu quero ou não quero. Sabe qual que é a sua condição? De morte. Porque você não escuta, você não vê. Você está morto, totalmente morto. E você precisa clamar esse versículo aqui, Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Se isso não nos incomoda, se isso não mexe com a gente, se você perde tempos e horas com você mesmo, e isso não te chacoalha, é porque você é cego, é porque você não vê, é porque você não escuta espiritualmente. Você é uma pessoa morta. Falta o Espírito dentro de você. E se você escuta essas palavras e fala, mas o que eu vou fazer então? Se humilhe. Ele usa pessoas quebradas, ele quer pessoas quebradas. Fala com ele, Espírito, enche o meu coração, me traz vida. Eu quero ver. Faça como esse cego, quando Jesus olha para ele e fala assim, o que você quer que eu faça por você? E o cego fala para ele, eu preciso ver, Senhor, eu estou cego. Eu preciso escutar, Senhor, eu estou surdo. Eu preciso andar, Senhor. Eu sou coxo. Eu preciso ressuscitar, Senhor. Eu estou morto há muito tempo já. Há muitos anos já. E Jesus, ele é bem experiente em fazer essas coisas. Ele sabe dar visão. Ele sabe dar ouvidos. Ele sabe trazer vida. Hoje nós vamos cear. E quando você pegar os elementos da ceia, eu queria que você pegasse com muita responsabilidade em uma proposta. Quando você pegar, eu queria que a gente olhasse para os elementos da ceia
e falasse assim: ele foi moído por mim. Ele se quebrou por mim. Que hoje seja uma oportunidade de você falar assim: a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa quebrada para Ele também. A partir de hoje, Senhor, eu quero tomar esses elementos e fazer uma aliança contigo de uma vez por todas. Eu quero ser uma pessoa moída e quebrada pelo seu evangelho e viver esse evangelho de poder. Porque eu não quero te encontrar sem marcas na minha vida por ter vivido algo.